Fala galera do Aulão da Rede, tudo bem? Aqui é a professora Luana Jensen, professora de língua portuguesa. E a dica especial de hoje é sobre gêneros textuais. Afinal de contas, o que é isso e como é cobrado no vestibular? Veja bem, primeiro detalhe a lembrar é a importância da diferença, na verdade, entre tipo textual e gênero textual. A tipologia nada mais é do que a estrutura do texto, ou seja, as escolhas linguísticas que nós fazemos. Pode ser quanto à estrutura do verbo, o tempo verbal, a voz que é utilizada, as orações, ou seja, um pequeno modelo com início, meio e fim. Já o gênero textual nada mais é do que o texto que nós utilizamos, que pode ser escrito em linguagem verbal, com as palavras, ou apenas imagens com a linguagem visual, ou até mesmo apenas oralizado. Isso significa então que o gênero nada mais é do que qualquer texto materializado. Pode ser publicado também em diferentes suportes, desde o papel, uma peça de roupa, a parede, na nossa própria pele, na internet e assim por diante. Só que a diferença está no seguinte: tipologia nós teremos 5 estruturas principais. Já os gêneros textuais, eles são infinitos. Cada vez que um novo suporte surge, novos gêneros nós temos e podemos criar. Então a ideia é o seguinte: de cada tipologia principal, nós podemos criar diferentes gêneros textuais. Vamos observar como isso acontece então? Olha só, tipologia dissertativa significa defender um ponto de vista. Então a nossa estrutura base é introdução, desenvolvimento e conclusão. Apresento a minha opinião, comprovo e então concluo a ideia. Essa é a tipologia. A partir dessa tipologia nós podemos criar diferentes gêneros textuais. Vamos pensar em alguns exemplos? Olha só, temos o editorial, o artigo de opinião, a carta argumentativa, a carta ao leitor. Todos esses gêneros têm em comum essa ideia dissertativa. As diferenças serão quanto à assinatura, onde são publicados, a linguagem utilizada. Além desses gêneros que trabalham com a linguagem verbal, podemos citar também a charge, que é algo muito cobrado nas provas de vestibular e também do Enem. Afinal de contas, é preciso entender a ironia e a crítica presente nas imagens, e por isso se configura também como a tipologia argumentativa, gênero textual, charge. Tranquilo, não é mesmo? Então vamos ao segundo momento. Temos agora a tipologia narrativa. Narrar significa contar histórias. Essa tipologia tem uma estrutura específica. Conseguiremos responder, por exemplo, as seguintes questões: o que aconteceu, que é a ação da história? Quem participa, que são os personagens? Onde essa história acontece? Quando acontece? Como acontece e por que aconteceu? Então, na narração, nós conseguimos contar a história respondendo e desenvolvendo estas perguntas. Isso significa que ainda poderemos dividir essa tipologia, quando se apresentar nos textos, em narrativas ficcionais e narrativas reais, histórias que realmente aconteceram, mas todas terão em comum a resposta a essas 6 perguntas. Podemos pensar ainda que quando as narrativas são ficcionais, nós teremos também a presença do narrador, que pode ser um personagem participante da história ou apenas um observador. Vamos então aos gêneros textuais que exploram essa tipologia? Olha só, quando se trata de gêneros ficcionais, podemos ter aqui o romance, a novela, os contos, a crônica, a fábula. Vejam que são diferentes gêneros com a mesma tipologia. Então qual é a diferença, professora? A diferença é no objetivo. Cada um tem uma história específica a contar e uma quantidade de personagens específicas. Por exemplo, a fábula tem como mote a questão dos animais que falam e eles são de moral. Já o romance terá núcleos de personagens maiores em relação à novela. Isso é apenas a estrutura do gênero textual, mas a base narrativa continua. Mas nós podemos pensar também em narrativas reais. Temos aí no dia a dia as nossas queridas notícias, reportagens. Podemos trabalhar também com resumo escolar
ou ainda a biografia. Pense um pouquinho mais, que tal um diário? Todos eles são gêneros textuais que envolvem a narração. Tranquilo, não é mesmo? Então, bora lá para a próxima tipologia textual. Vamos falar um pouquinho da descrição. Como o nome já diz, descreve elementos, pessoas, objetos ou mesmo paisagens. Nessa tipologia, a característica é o uso de adjetivos. Vamos pensar então nos gêneros textuais? Nós temos descrições de paisagens, descrições de personagens, e aí essa tipologia é utilizada dentro da narrativa. Por exemplo, o autor pode aproveitar para descrever o seu personagem principal, tanto fisicamente como psicologicamente. Temos também as obras de artes e suas descrições, pois ali será apresentada então tanto a linguagem verbal como não verbal a partir de descrições. Por exemplo, ainda em alguns resumos, relatórios, há a descrição do que é feito. Tranquilo? Vamos lá então para a nossa quarta tipologia. Vamos falar um pouquinho sobre exposição. Como o nome diz também, significa expor ideias. Só que agora nós teremos elementos cronologicamente, sem a necessidade de desenvolver como aconteceu. Mas então, que gêneros textuais isso é possível acontecer? Nós temos os relatórios, sejam eles estudantis ou científicos. Nós temos os manuais de instrução que descrevem, expõem como deve ser feito. A parte inicial de uma receita, por exemplo, também é apenas a exposição dos alimentos que serão utilizados. Temos itens sequenciais sem a necessidade de uma história ser contada. Tranquilo? E olha só, para fechar, nós vamos falar da tipologia injuntiva ou injunção. Parece um nome um pouquinho diferente, mas veja bem, ela está presente no nosso cotidiano. Sabe por quê? A sua estrutura usa verbos no imperativo, ou seja, ordens, pedidos, desejos. Então, olha que tranquilo, gênero textual teremos em manuais de instrução, teremos em propagandas, na própria receita, sempre que há essa ideia de ordem, tanto em textos verbais como não verbais. Então, atenção às imagens quando aparecerem tirinhas e propagandas, certo? Para fechar, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: as provas cobram tanto qual é a tipologia e qual é o gênero textual. Então, fique atento à estrutura para compreender qual é o tipo daquele texto e fique atento ao objetivo da comunicação, para compreender de fato qual é o gênero textual utilizado. Espero que você tenha aproveitado a dica. Até a próxima!